Então, galerinha do terceiro ano, agora nós vamos falar um pouquinho dessa segunda semana. Tranquilo? Vamos lá trabalhar um pouquinho nela. Primeira questão, atividade 1. A bioluminescência é o fenômeno responsável pela emissão de luz dos vagalumes. Tal luz é produzida em razão da oxidação de uma substância chamada luciferina. A fórmula estrutural de luciferina é mostrada na figura seguinte, está aqui embaixo. Sobre esta substância foram feitas as afirmações. Possui fórmula molecular C11H8N2S2O3, C12H8N2S2O3. É um composto heterocíclico. A estrutura composta de carbonos primários, carbonos secundários compõem a estrutura. E aí pergunta quais são as corretas aqui. Então nós vamos trabalhar em cima dessa substância aqui agora. Vamos trabalhar comigo. Bom, eu poderia ter feito aqui ela coloridinha, bonitinha, mas você não vai encontrar desse jeito no vestibular. Então a gente tem que trabalhar ela seca mesmo aqui. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um vídeo, você vai ver essa molécula em 3D, vocês vão poder fazer algumas comparações. Eu vou mostrar algumas moléculas em 3D, vocês vão poder ver bonitinho. Como eu vou descobrir a fórmula molecular dela? Contando. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Então com isso, essa aqui já está errada. E foi falado 12, já está errado. Agora vamos contar os hidrogênios. O carbono faz 4 ligações. Então 1, 2, 3, 4 ligações. Então aqui não tem nenhum. 1, 2, 3, 4 ligações. Tem um aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Aqui não tem, porque já tem 4 ligações nesse lugar. Aqui também não tem, porque já tem 4 ligações nesse lugar. O nitrogênio faz 3 ligações. Mesmo que ele não tivesse essa dupla, era para o H dele aparecer aqui. O enxofre faz 2 ligações, está aí. Aqui tem um carbono, 1, 2, 3, 4 ligações. Não, aqui ó, tem um carbono. 1, 2 ligações. 1, 2. Então aqui faltam 2 hidrogênios. E aqui tem 1, 2, 3 ligações. Faltou hidrogênio aqui. Então agora vamos contar o número de hidrogênios aqui. Um hidrogênio aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então com isso nós temos 8 hidrogênios, como foi dito. Essa molécula tem um nitrogênio aqui e outro nitrogênio aqui. Então 2. E agora vamos contar os enxofres. Eu tenho um enxofre aqui e outro enxofre aqui. Então 2 também. E vamos ver se tem realmente 3 oxigênios. 1, 2, 3. Passamos por todos os elementos, então a primeira opção é verdadeira. A segunda é falsa. A terceira diz, é um composto heterocíclico. Temos ciclo? Temos. Na verdade, 3 ciclos nós temos aqui. Se dentro de um ciclo tem um elemento que não é carbono, eu tenho um heterociclo. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, e entre esses 2 carbonos nós temos um átomo diferente de carbono, heteroátomo. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho carbono, e eu tenho outro heteroátomo aqui. O mesmo acontece aqui e aqui. Então é verdadeiro isso aqui. A estrutura é composta de carbonos primários. Bom, é meio estranho o que está sendo dito. Se a estrutura é composta de carbono primário, será que ele exclui carbonos secundários e terciários? Vamos ver. Esse aqui é o carbono secundário. Secundário, 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 secundário. Esta bolinha aqui vai indicar carbono secundário. Isso aqui, carbono primário. Primário, secundário, e esse aqui é primário. Por que esse carbono é primário? Porque só está ligado a mais um. Ou seja, se estiver ligado a um ou nenhum, ele é classificado como primário. Então essa bolinha aqui vai representar carbono primário. Então aqui ele está dizendo que é formado de carbono primário. Eu vou considerar verdadeiro, porque ele tem carbono primário. E aqui diz carbono secundário compõe a estrutura. Também é verdadeiro.
Com isso aqui nós temos as 4 opções possíveis. Há uma certa contradição aqui, porque será que ele está querendo afirmar que só tem carbono primário? Não. Se tivesse dito a estrutura é formada exclusivamente de carbonos primários, aí estaria falso. Então vou considerar verdadeiro aqui, e dentre essas opções, a que mais se aproxima da resposta certa é a letra E. Agora eu vou mostrar para você essa estrutura em 3D. Então, gente, observe essa molécula aí, que interessante. Quando a gente olha diretamente para ela, a gente imagina que essa molécula é plana, mas ela não é plana. Eu otimizei a molécula, tirei do desenho do papel e coloquei ela em 3D. Ela tem uma região plana, onde tem carbonos sp2 ou sp, e tem esses carbonos aqui, sp3, carbono que faz ligações simples, sempre gerar um tetraedro, então a molécula não é plana. Você consegue ver aqui agora a região teoricamente onde pode se encontrar os elétrons em volta dos núcleos. Isso é uma representação, isso é apenas um modelo, tá, gente? Isso não é necessariamente real, isso é uma imaginação, uma criação computacional de como a molécula pode ser. E é bem razoável essa aceitação. A gente vê o oxigênio formando a geometria angular, a gente vê os carbonos sp2 num plano, aqui é o enxofre, esse amarelo é o enxofre, aqui também é o oxigênio, aqui é o nitrogênio. Esse nitrogênio tem uma dupla que ele tem que fazer 3 ligações, que apesar de não estar sendo mostrado, ele tem 3 ligações aqui. Atividade 2. Unirio. O Brasil está pressionando o laboratório suíço Roche para reduzir o preço de sua droga anti-AIDS ou enfrentar a competição de uma cópia local, disse Eloan Pinheiro, diretora do Laboratório Estatal Farmaquinhos da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, no Rio de Janeiro, jornal de 2001. A produção do AZT, aqui, que foi uma das primeiras drogas antivirais utilizadas no combate à AIDS, faz parte desse cenário. A fórmula do AZT é, veja só, nós temos 10 carbonos, 9, 11, então está entre 9 e 11 carbonos. Vamos verificar aqui. Aqui é um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dar uma olhadinha certinho, 10 carbonos. Então eu já tenho C10. Agora vamos contar os hidrogênios. Alguns hidrogênios não estão aparecendo. Então vou deixar aqui, vou deixar um espaço. Ele também tem oxigênio e tem nitrogênio. Então agora vamos aos hidrogênios. Vou apagar isso aqui para visualizarmos melhor. É só você contar. Aqui, um tracinho, 2 tracinhos, 3, 4. 1, 2, 3 tracinhos saindo desse ponto. Tem mais um aqui. Aqui tem 3 tracinhos. Isso aqui você vai considerar como um tracinho. É porque isso aqui está mostrando que está para dentro do papel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui não tem. Aqui também não tem. 1, 2, 3, 4. Também não tem. 1, 2, 3. Tem um aqui escondido. E para cá, tem um carbono aqui, não tem? Então aqui tem, além desse tracinho, tem mais 3. Agora o que eu faço? Dá uma olhadinha geral se você não pulou nenhum. E agora você vai vir cortando esses tracinhos que você acabou de colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora cuidado. 11 é o que você estava escondido. 12, 13. Dá uma olhadinha geral na molécula. Então nós temos 13. Então com isso eu já sei que a resposta vai ser a letra E. Mas eu vou comprovar o resto. Então vamos colocar aqui 13. O O. Vamos contar quantos Os nós temos. 1, 2, 3, 4 Os. Então nós já temos 4 aqui. E vamos ver os nitrogênios agora. Vamos contar os nitrogênios. Temos aqui, só aqui nós temos 3. 3, 4, 5. Desta forma, achei aqui a fórmula molecular do AZT.
realmente é a letra E. Próxima questão. Atividade 3. O corante denominado índigo foi utilizado no Egito antes do ano 2000 a.C., ou seja, 4000 antes da gente. Na época era produzido por fermentação. Atualmente o índigo é produzido sinteticamente e toma a forma de um pigmento azul insolúvel. Só não fala em que, né? Insolúvel em água. Que se adere facilmente às fibras do tecido, como o algodão, por exemplo. A fórmula estrutural plana do índigo pode ser apresentada por, está aqui, marque V para verdadeiro ou F para falso, para as alternativas relacionadas à estrutura do índigo. Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que antes. Vamos contar os carbonos. Esse anel nós já sabemos, esse anel chamado anel aromático, ele já vem com 6 carbonos, com duplas alternadas, alternando com simples. 6 aqui, 7, 8, 9, e novamente outro anel com mais 6. Então 6 nesse anel, 6 nesse anel, 12, 13, 14, 15 e tem um aqui, 16. Então, 16. A letra A e a letra C diz 16. Agora tem 12 e tem 10. E agora, hein? Nesse anel, gente, cada um desses tem um H aqui. Ó. Como aqui tem já essa ligação, o H não faz presente. Como já tem essa ligação para lá, o H não está aqui. Aqui já tem 4. O nitrogênio, ele tem que mostrar o H dele, ó, já está aqui. Esse carbono já tem 4 ligações, uma para cá, 1, 2, 3, 4. Então não. Também não para este, porque já tem 1, 2, 3, 4, conta 2 vezes. Já temos esse aqui que está sendo mostrado. Aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 1, outro, outro e outro. Então com isso eu acho que nós contamos todos os Hs. Vamos agora cortá-los. É muito importante você vir cortando esse tracinho, porque você vai ter uma caneta azul ou preto no vestibular. Então você vem cortando para não ter o perigo de errar e esquecer um para trás. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então com isso, ó, errada é essa opção. E vamos aproveitar e vamos jogar logo a letra C. 10, beleza, tem 2 Os? Vamos ver se ele tem 2 Os. Um O aqui, outro O aqui. Tem sim. E ele tem 2 nitrogênios? Um aqui, outro aqui. Então, já podemos antecipar e dizer que essa aqui é verdadeira. E a primeira é errada. A estrutura do composto heterocíclico, nós já falamos isso na questão anterior. É meio que uma repetição, infelizmente. Na molécula do índigo existe carbono primário, secundário e terciário. Primário, secundário e terciário. Então, vamos lá, vamos mostrar isso para vocês aqui. Carbono secundário. Vamos ver se eu tenho carbono secundário aqui. Nesse anel, secundário. Cuidado aqui, ó. Esse é secundário porque aqui é nitrogênio, carbono, e aqui é carbono. Agora, esse aqui, ele é terciário. Aí eu volto aqui, este é secundário, este é secundário, porque está ligando a um carbono aqui, um carbono à direita e um carbono em cima à esquerda. Este aqui ele é secundário, porque está ligado a este e a este. É bom que a gente revisa isso. Esse aqui é terciário, então vou pular por enquanto. Esse é secundário, esse é secundário, secundário, secundário. E esse também é secundário. E eu explico por que ele é secundário. Porque esse nitrogênio não conta, então conta só o de cá e o de cá. Esse aqui é terciário. Vou colocar aqui então a representação do terciário. Carbono, carbono, terciário. Então ele tem, dos 16 carbonos, ele tem 14 são secundários e 2 são terciários. E com isso,
Essa opção está errada por causa disso aqui, ó. Não temos essa possibilidade, então aqui está errado. Na molécula estão presentes os carbonos secundários e terciários, então isso aqui é verdadeiro. Então são verdadeiros. Ficamos com verdadeiro a letra B, a letra C e a letra E. Próxima questão. Atividade 4, UNEB, Bahia. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela forma estrutural. Está aqui a forma estrutural. Com base nessa informação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é... Bom, é bem simples isso aqui, né? Não tem como errar. Vamos lá, nesse anel, já falei, 6 carbonos. Aqui são os carbonos também visíveis, além de 6, 7, 8, 9, 10. E realmente todos aqui estão com 10. O problema não está no carbono. Vamos aos hidrogênios. Um aqui. Todos os outros aqui não tem, porque esse ligante está substituindo o hidrogênio que deveria estar aqui no anel. Então nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Duas opções possíveis, ou a letra D ou a letra E. E mostrando os oxigênios, nós temos um aqui e outro aqui. Então a resposta acaba sendo a letra E. Letra E. Última questão. Então, eu vou mostrar uma fórmula tridimensional dessa molécula e eu já posso antecipar. Ela parece plana aqui no papel, mas ela é 3D. Com base na fórmula estrutural, determine a fórmula molecular e calcule a massa molecular do composto abaixo. Repetição de novo, está cansando a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C11H. Vou contar daqui a pouquinho. E eu estou vendo um O aqui. Não é tão difícil contar os Hs. Aqui tem 1, 2, 3, 4 ligações. Não tem H aqui. 1, 2, 3. Tem um H aqui. 1, 2, 3. Tem outro H aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não tem. 1, 2, 3, 4. E aqui tem 4. Já está mostrando um dos Hs. Não tem mais Hs aqui. Vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 H. Esta é a fórmula molecular. Agora foi pedido a massa molecular. Então eu vou ter que ir na tabela periódica e verificar quanto cada um vale. Todos os dados para uma folha em branco. O carbono na tabela periódica vale 12. O hidrogênio vale 1. E o oxigênio vale 16. Isso foi tirado da tabela periódica. Então agora eu posso calcular a massa molecular da substância. Como? 11 vezes 12 mais 18 vezes 1 mais 1 vezes 16. Teremos 132 mais 18 mais 16. 150 mais 16. Então a massa molecular, usa-se dois M's maiúsculos. Quando for massa molar, usa um M só. C11 H18 O1 é igual a 166 unidades de massa atômica. Vou aproveitar e fazer uma observação. Só explicando a diferença, se eu usar apenas um M, eu estou me referindo à massa molar. O resultado é igual a 166 gramas por mol. E qual a diferença entre essas duas grandezas? Esta é a unidade de
uma molécula. E esta é a unidade de 1 mol de moléculas. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. É esta a diferença entre as duas unidades. O mesmo valor com grandezas diferentes. Pessoal, então vocês estão vendo a molécula que eu acabei de mostrar. Ela é uma molécula, no primeiro momento você olha para ela, acha que é uma molécula plana, mas na verdade ela não está otimizada. Vamos otimizar essa molécula para você conseguir vê-la melhor. Agora essa molécula está otimizada. O que é isso? É colocar os ligantes o mais afastado possível entre si. Vê como ela é toda em zigue-zague? Esse modelo computacional prevê que a molécula tem essa formação. É uma molécula tridimensional porque esses carbonos têm 4 ligantes, 3 hidrogênios e 1 carbono. Então esse aqui é um tetraedro. Então esse carbono é sp3. Agora, quando a gente olha para um outro carbono, como por exemplo este carbono, ele tem uma ligação para cima, para cá e uma dupla com esse oxigênio. Então aqui nós temos um trigonal plano. Então esse carbono é sp2. E esse carbono aqui, observe que ele também faz uma dupla com um deles, com esse aqui, ó. Há uma dupla aqui no meio. Como é que eu sei disso? Porque eu estou vendo que esse cara só tem 3 ligações. Tem uma dupla com o de cá e esse aqui também faz um triângulo. Ó. Então a gente vê claramente um triângulo aqui, outro triângulo aqui. Então esse carbono é sp2 e esse aqui é sp2. Aqui não tem carbono sp, porque precisaria ter 2 duplas no meio carbono ou uma tripla. Mas a gente vê claramente que a molécula não é plana, ela é tridimensional. E uma das características disso é ter carbono sp3. Guardem isso para os seus vestibulares. Então, gente, a gente para por aqui. Esta é a semana 2, bem rapidinho, um assunto bem repetitivo, mas que é muito importante para vocês continuarem caminhando na parte de química orgânica. Eu agradeço a presença, convido vocês para a aula 3. E se tudo der certo, a gente vai continuar nosso trabalho. Não fiquem apavorados, a gente continua trabalhando, cuide-se, preocupe-se com a saúde de vocês e vão estudando, saúde mental também. Então, para todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!